Olá pessoal, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos meditar esse Evangelho dessa segunda-feira. Estamos nessa 16ª semana do tempo comum. Então convido você a participar bem dessa meditação, tá? Rezar, ler a palavra de Deus é fundamental para a nossa vida espiritual. Então faça aí sua parte, o seu esforço, sua dedicação, para que a gente possa contribuir com a graça de Deus. Que bom que você está aqui, vamos continuar junto, também aqui com todas as suas preocupações, né? Também esse momento de meditação também é uma forma de você rezar, orar, também colocando suas intenções. Sempre que a gente vai rezar ou meditar, nós podemos colocar as intenções, mas freie a leitura da palavra, também é uma oração, não é? Então, mas você não vai carregar a preocupação que você tem durante a meditação, não é verdade? A gente coloca a intenção deste momento e aí a gente medita a palavra de Deus. Muito bem, vamos lá nessa segunda-feira, o Evangelho, Mateus 12, 38, 42. Então, do 38 ao 42. Um texto pequeno, mas vamos meditar. Sempre os pequenos às vezes nos surpreendem, não é verdade? E nos ajuda aí a aprofundar a nossa fé. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhe: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal será lhe dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra do Senhor, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, né? Muito bem, vamos aí, meditando. É interessante aqui, né? Para quem que Jesus diz, né? Com quem Jesus está conversando aqui nesse texto? Olha, alguns mestres da lei, né, disseram a Jesus: Mestre, olha o que eles pedem. Queremos ver um sinal realizado por ti. E aí Jesus vai responder, ele responde de forma bem dura, né? E aqui a gente tem que lembrar quem ele está chamando, principalmente de geração má e adúltera, né? Então essa geração, principalmente que se apega às normas, às leis desse tempo. E ele vai dizer: outro sinal não será dado a não ser o sinal de Jonas. Primeiro, essa questão da gente querer as provas, né? Às vezes nós temos dificuldades na vida e a gente começa a duvidar da manifestação de Deus na nossa vida. Essas dúvidas, elas surgem na nossa cabeça, no nosso coração, porque aconteceu alguma situação que nos angustia, nos faz sofrer, mas também às vezes não aconteceu nada que seja motivo de levar a questionamento, né, de forma externa, mas de repente a gente entra num estado de aridez espiritual, né, parece que a fé está fraca, e aí a gente pede: Senhor, né, mas será até quando que eu vou ficar assim, né, com o coração vazio, né, às vezes sem sentido, mas aí que está, talvez neste momento, que nós estamos num tempo de aridez, com o coração frio, né, com dificuldade mesmo até de rezar, de pronunciar palavras, seja justamente aí que a fé é provada. Porque se nós temos fé somente quando, e prazer, né, somente quando estamos sentindo bem, está tudo ok, aí a gente pode cair numa espécie de: eu só vou rezar se eu estiver sentindo bem. Se eu não estiver sentindo bem, mas isso é falsidade, se eu não estiver sentindo bem, eu não vou rezar. E quem diz que para rezar tem que estar sentindo bem ou estar disposto? Se for assim, a gente vai parar de rezar, não é?
Também pode acontecer, como eu disse no início, por uma situação de sofrimento na vida. Nossa, perdi um ente querido, e agora, né? A gente pede um sinal, pedir a cura de Deus, não aconteceu. Quanta gente passa por isso, né? Sofrimento intenso, principalmente quando perde um parente, né? Com idade mais jovem, ou por uma doença que surgiu de repente, ou mesmo você que está enfrentando alguma doença, fica assim, onde está Deus? Eu vou te dizer onde que Ele está contigo. Ele está no seu sofrimento, Ele está na sua alegria, Ele está na sua dor, Ele está junto de você. Nessa vida tereis sofrimento, né? Tereis angústia, mas também terei alegria e terei consolo. Mas caminhando, sabemos que temos os conflitos, né? E talvez sejam nesses momentos, mesmo que a gente não enxergue, a gente pode crescer, né? E aqui essa geração adulta pede um sinal. Não, faz um milagre aí, faz alguma coisa. Será que também nós somos assim às vezes? Queremos que Deus resolva por nós, queremos que Deus solucione todos os problemas. Faça um milagre na minha vida. E olha, eu vou te contar uma coisa, a gente encontra pessoas assim, espero que não seja nós, mas podemos também cair nisso, né? Que não percebe o próprio comportamento, faz assim algo de forma inconsciente, né, no seu comportamento, e depois fica perguntando por que Deus fez isso comigo, né? E a pessoa não consegue fazer esse exame de consciência, olhar para os seus próprios comportamentos e perceber que Deus, nesse caso, não tem nada a ver com isso, nesse sentido assim, que não tem Ele, não é a ação dele, mas é a nossa ação que está causando mal para nós, né? E Ele está conosco, Ele se importa, claro, né? Eu falei que Deus tem a ver com isso nesse sentido, só para a gente refletir, tá? Deus sempre está preocupado conosco, mas às vezes não tem nada a ver com Ele, é uma coisa que nós estamos fazendo e a gente está tendo consciência disso. E aí nós temos as consequências. É como alguém que planta um pé de limão e meio inconsciente, uma semente, e depois fica esperando que esse pé de limão dê laranja, né? E não percebe o próprio comportamento. Então você ficar bem de olho, nós temos uma mentalidade crescente no nosso meio cultural das ideias pentecostais, né? Que trouxe essa ideia simplesmente que se você estiver com Deus, você não terá problemas, você terá a cura, você será bem sucedido. O pentecostalismo e o neopentecostalismo, a ideia da teologia da retribuição, né? Muito perigosa, deveríamos falar dela aqui. O pessoal fica falando de teologia da libertação, mas deveria falar dessa teologia que, entre aspas, porque não é uma teologia, né? Teologia da prosperidade, que é a ideia de retribuição, que é muito mais perigoso do que, né, qualquer exagero da teologia da libertação, né? Então, assim, vamos ficar atentos, né? Essa mentalidade ela tem entrado no meio das comunidades, na cabeça de líderes, né? E depois, quando acontece algo sofrido, a pessoa não consegue lidar, não consegue suportar, porque não aprendeu a lidar com a própria cruz, com a cruz às vezes que a vida nos impõe, né? Porque pensava só soluções, só alegria ao lado de Deus enquanto caminha neste mundo e excluiu a cruz, né? Se alguém quiser me seguir, tome sua cruz e venha. E aí essa parte não se quer, né? Pula essa parte, mas não tem como pular, né? É isso mesmo, faz parte da vida. Não vamos procurar o sofrimento, tá bom? Aqui não é apologia ao sofrimento, Deus o livre, não vamos fazer isto, né? Não vamos fazer a culto ao sofrimento, mas é necessário saber que eles existem e nessa hora a gente pode tentar a Deus, como o diabo, né? Lá no deserto. Tá com fome? Transforma essas pedras em pães. Né? Se é filho de Deus, então manda neste mundo, né? Você lembra as tentações do diabo? E às vezes essas tentações elas estão muito presentes na nossa vida, nos acontecimentos. Então vamos ficar assim, conscientes da nossa necessidade de humildade de caminhada, de abertura a Deus, né? E o sinal que Ele nos dá é sua vida, sua paixão, sua morte, sua ressurreição. Este é o sinal, né? Este é o sinal para a nossa libertação. Paz e bem, abençoado aí o dia, abençoada a semana. Com Deus. Tchau.